e eu comecei a sentir que Deus me traiu. Todas essas coisas acumuladas começaram a me levantar cada vez mais questionamento. Deus é bom? Ele é poderoso? Será que está tudo no controle dele? Como é que eu posso crer que se Deus tem uma promessa, ele vai cumprir? Ele queria trazer julgamento sobre Israel. E por isso ele permitiu Satanás tentar Davi. E muitas pessoas creem num Deus que é amor, mas não é poderoso. E outras pessoas sabem que Deus é poderoso, mas ele não é bom. Pessoal, a gente vai falar nessa aula hoje sobre esse termo, Melech HaOlam, Rei do Universo. Eu vou explicar mais pra frente durante a aula o que esse termo significa e o que ele quer dizer, né, na nossa visão. Que Deus, ele é soberano, que ele está no controle e o que isso implica para nossas vidas. Coisa interessante é que esse tópico desta aula, ele tem vários desdobramentos. E a gente não vai abordar todos eles hoje. Existe um problema do sofrimento no mundo, existe um problema, às vezes, do livre-arbítrio, existe problema, né, que a gente pode pensar para a gente confiar. Por um lado, existe que Deus é soberano. E por outro lado, a gente também, duas coisas fundamentais da nossa fé: Deus é soberano, ele é todo-poderoso, mas também a gente tem que acreditar que ele é Deus de amor, porque um sem o outro não vai dar certo. Esse não é o nosso Deus. A gente sabe que o nosso Deus, ele é amor e ele também é poderoso. E muitas pessoas creem num Deus que é amor, mas não é poderoso, portanto vive uma vida de opressão e caos, porque pensa que está sempre batalhando sozinho contra o inimigo e talvez Deus possa ajudar. E outras pessoas sabem que Deus é poderoso, mas ele não é bom. Então esse Deus que não é bom, ele não é amor, ele não se importa comigo, eu não entendo que ele é meu pai. Então a gente tem vários desdobramentos, vários outros tópicos que a gente poderia aprofundar muito. Hoje a gente vai focar no que? Deus, ele é poderoso. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. E um pouquinho a gente vai tocar talvez em um ou outro desses tópicos, não em todos, mas eu queria começar falando um pouquinho de um testemunho meu. Eu tive algumas experiências nos últimos anos, e isso é para contextualizar por que eu me importo, eu gosto muito desse tópico, eu acho que ele é tão relevante para a gente hoje, todos nós, porque na nossa vida a gente não é fadado, mas a gente é suscetível ao sofrimento, à dor, a várias coisas que podem acontecer. Então eu também tive algumas experiências, por mais que existem pessoas com experiências muito mais piores e mais de sofrimento do que eu tive, só que cada um de nós, né, a nossa história, um pouquinho que a gente aconteceu com a gente também precisa batalhar com essa tensão. Será que Deus é bom? E ir para Deus mesmo e lutar com Deus, como Jacó fez, né? Então eu tive experiências, por exemplo, eu diria que se algum parente meu morre, se algum ente querido meu viria a falecer, seria muito difícil. Só que para mim, principalmente se eu sei que aquela pessoa está na fé, não é tão difícil. E mesmo se eu amo aquela pessoa muito e gostaria que ela estivesse comigo, às vezes não seria tão difícil pelo fato de que eu sei que esta é a vida. A gente nasce, a gente vive e a gente morre. Faz parte do ciclo da vida. E várias coisas que a gente começa a entender na nossa mente limitada. Só que ao mesmo tempo, uma coisa que começou a me ferir, é um pouquinho da minha história, são algumas coisas que aconteceram, às vezes eu crendo em Deus, que ele iria fazer algo, e eu comecei a sentir que Deus me traiu. Isso são várias situações que aconteceram. Uma das situações que eu me senti traído por Deus foi que eu dei a minha vida, eu não vou entrar muito em detalhes no testemunho, mas eu dei a minha vida para uma nação específica, em missões, em fé, em oração, em jejuns prolongados. E aconteceu que, em determinado momento, eu fui deportado dessa nação. E na hora, eu comecei a ver, tipo assim, Deus está no controle. Eu tive experiências ali naquele processo onde eu estava preso, né, onde eu estava retido, de pregar o evangelho, de ver pessoas cheias do Espírito Santo atrás da minha vida e tudo mais. Só que confiar em Deus e ser frustrado dói muito. Porque, poxa, se um ser humano me trai, e essa é a minha visão, se um ser humano me trai, eu sei que é um ser humano, e eu sei que eu posso confiar em Deus, que ele pode fazer tudo para o bem. E as pessoas são falhas, né? É um ser humano. Mas se eu sinto que Deus me traiu, isso me leva a um processo muito grande de, tipo assim, será que eu consigo confiar nesse Deus? E será que esse Deus é poderoso? Porque ao longo do processo... Crise de fé, né? Crise de fé. Crise de, tipo assim, se eu não sei quem Deus é, será que eu sei quem eu sou? Ou o que Deus faz? Então eu tive, ao longo desse processo,
Deus me ensinando que existe batalha espiritual, que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. E ao mesmo tempo eu comecei a, tipo assim, não acreditar no poder de Deus. Isso foi tudo ali em volta de 2020. E depois também, começando a superar que Deus ele é poderoso, em 2020 começou a ter o problema também de não acreditar que Deus é bom. Poxa, se Deus é poderoso, como assim? O que está acontecendo na minha vida? E aí eu tive experiências, tipo assim, de lideranças eclesiásticas, né, de igrejas, de ministérios, de outras coisas, que não, mesmo eu dando tudo para aquele ministério, chegaram a me expulsar de ministérios. Isso eu acho que eu nunca nem compartilhei muito em detalhes para minha família. Eu lembro de uma situação em Jerusalém em 2019, ano que eu estava jejuando, buscando com um grupo, e existia um homem que recebia a gente na casa dele. Era um casal. E a gente tinha comunhão lá. E era lindo, era muito poderoso o que acontecia ali, toda semana. E eu lembro que esse homem ele tinha promessas na vida dele. E esse homem faleceu. E eu lembro, tipo assim, que a gente foi pra casa dele, ele morto em cima da cama e a gente orando para ele ressuscitar. Por horas, orando em línguas, orando, declarando, lendo a palavra. E eu lembro que aquilo foi a expressão de um dos... Em inglês tem a expressão breaking point. É um ponto, tipo assim, de tensão máximo, um ponto de quebra mesmo. Tá orando por aquele homem ressuscitar, só que vendo que eu não tenho esse poder, eu não tenho essa capacidade. E a gente sabe que existe morte, só que ao mesmo tempo, peraí, ele tinha promessas de Deus na vida dele. Então como que pode ser que ele morreu sem essas promessas se cumprirem? Então todas essas coisas, além de também outras coisas, relacionamentos que eu acreditei que seriam de Deus, mas que eu fui frustrado. Todas essas coisas acumuladas começaram a me levantar cada vez mais questionamento. Deus é bom? Ele é poderoso? Será que está tudo no controle dele? Como é que eu posso crer se Deus tem uma promessa, ele vai cumprir? E todas essas coisas, esse sentimento que eu tive, que como se Deus tivesse me traído, me levou a ir mais profundo nesse tópico, né? Soberania de Deus. Será que ele é soberano? Como que eu lido com esse Deus? Será que ele é meu pai? Na mente, às vezes nós entendemos que ele é o Deus que provê, que ele é o Deus que nos ama. Só que na prática, né, como a gente vive, às vezes falta, né, essa profundidade. Porque quando algo ruim acontece, quando existe uma crise no país, será que a gente confia completamente? Quando existe qualquer coisa, né, à nossa volta que nós não entendemos. Que além de você entender na mente, você tem um coração, né? Nós Gente, somos emocionais, né? A fé que desce também para o coração, que se expressa, né, em todas as nossas emoções e que nós levamos todo o pensamento cativo, né, para confiar e continuar nisso. E aí tem algumas passagens que eu queria trazer que nos mostram que Deus é soberano, mas ao mesmo tempo são passagens que pode haver alguma tensão, alguma dificuldade quando a gente lê a primeira vista na palavra. Isso aqui o que aconteceu quando o rei Acabe, ele estava querendo escutar de Deus, ele estava ali tendo uma parceria com o rei de Judá, se não me engano, eles estavam querendo ir para a guerra, e aí eles estavam querendo perguntar para o Senhor. Na verdade, a gente entende ali que ele estava querendo escutar muitas das vezes que ele que estava tudo bem, que ele podia ir para a guerra. E aí acontece isso aqui, em 1 Reis 22. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu. Isso aqui é o profeta falando, é Micaías. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia de um modo, outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Ele continua. Perguntou-lhe o Senhor, como? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Vai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Isso aqui é o profeta explicando o que aconteceu no espírito, no domínio espiritual, e depois aqui é o profeta falando com o rei. O Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. Então a gente vê que no mundo espiritual, Deus estava buscando como fazer algo. Um espírito se propôs, teve uma ideia,
Esse a gente pode dizer que talvez seja o conselho, né? O concílio do Senhor. O que aconteceu na prática no mundo físico é Deus fez isto. Ele colocou um espírito de mentira na boca de seus profetas para cumprir o propósito dele. Então a gente não vê aqui que Deus mente, né? Existe aquele versículo que fala em Tiago que Deus não é tentado e a ninguém ele pode tentar. Deus ele é perfeito, ele é bom. Então ele não está tentando alguém para o pecado. Ele está enviando, permitindo que algo aconteça para cumprir o seu propósito. O propósito de Deus aqui era qual? Trazer juízo para este rei que era um rei pecaminoso, um rei injusto. Um rei que queria escutar a palavra que ele podia ir para a guerra. Quando Deus já tinha direcionado algumas coisas para ele e ele tinha sido desobediente. Então esse aqui é o propósito de Deus ao fazer isso. Outra passagem que a gente pode ver Deus agindo e como isso se reflete na terra é Jó, né? O famoso Jó que fala sobre sofrimento e como ele vê esse Deus que fez isso acontecer na vida dele. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? E aí Deus continua falando, ele é um servo fiel, ele é um servo justo em toda a terra. E a minha... existem interpretações para como a gente lê esse texto. Só que uma coisa que tem que nos chamar a atenção é que Deus é aquele que começa a falar de Jó. Não é Satanás que vem da terra e fala assim: Deus, me permite afligir este teu servo Jó. É Deus que propõe, que pergunta, que talvez a gente pode dizer assim, Deus é que provoca, porque Deus tinha um propósito eterno com isso. Logo depois disso, Satanás fala com ele: mas ele não é de graça que ele te serve. Ele te serve porque ele tem tudo, ele tem todas as coisas, a vida dele está bem, ele tem saúde. Basicamente, Satanás fala isso. E aí Deus fala com ele: então você pode ir lá encostar na tudo que ele tem, menos na vida dele, menos no corpo dele. Aí depois Satanás volta mais uma vez e Deus ele está se gloriando, vamos dizer assim. Deus está se orgulhando em Jó. Você viu que depois que você encostou em tudo que é dele, ele ainda assim é fiel? Ele ainda assim não negou meu nome? E eu acredito, é claro que isso vai além do tópico da nossa aula, eu acredito que isso aqui é uma coisa eterna. Claro que Jó está escrito na palavra, só que mesmo as nossas vidas não estão escritas na palavra. O propósito de Deus, a gente vai ver, ele faz tudo segundo, né, a sua vontade, segundo o seu conselho e seus propósitos eternos. Mas também em Efésios a gente começa a ver que Deus ele quer mostrar para as potestades, para o mundo vindouro, quer mostrar para o céu, para a terra, para todas as coisas, as riquezas da sua graça em nós, através de Yeshua. Então Deus ele quer mostrar em nós a sua graça. Então isso aqui, é claro que, né, existe a graça de Deus em suster, em direcionar, mas isso aqui é um testemunho. Eu escutei uma coisa interessante uma vez, só para fazer sentido, essa frase que eu vou falar, que é como se Satanás ele já foi encontrado, ele tem um tempo, ele fez uma coisa errada, ele foi pego, e ele tem um tempo que ele foi solto até que o julgamento final dele aconteça. Neste tempo que Satanás tem, até ele vir diante do juiz para a sentença final, ele está tentando reunir o máximo de testemunhas contra esse justo juiz, que é Deus. E é isso que Satanás está fazendo. Ele sabe que os dias dele estão contados. Ele vai ser julgado e ele vai ir para o lago de fogo do inferno. E ele está tentando reunir testemunhas contra Deus. E esse ato de Jó é como se fosse... É claro que eu não estou querendo fazer disso algo muito simplificado. Esse ato de Jó, da vida de Jó, é como se fosse um testemunho de que Deus é digno e que Deus é justo. Porque mesmo na dificuldade, Jó ainda assim não deixou de declarar que Deus é justo, que Deus tem um motivo, que eu confio em Deus, que o meu Redentor vive. Marcelo, Sim. As pessoas buscando aquilo que elas querem ouvir, né? Ezequiel 14 confirmando isso, que Deus
As pessoas não estão buscando ele em verdade. Eles não estão buscando a verdade que Deus tem para falar com elas, eles querem escutar. Até ali, antes do exílio, durante o exílio babilônico, o povo de Israel estava parte dele no Egito, em Israel, na terra de ali, Judá. E aí eles perguntam ao profeta, o que a gente deve fazer? Só que o profeta fala com eles, mas eu sei, ele dá a palavra do Senhor e fala, mas eu sei que vocês não vão me escutar, que eles desceram para o Egito buscando ajuda. Ou seja, não era um profeta de Deus, e Deus permite o profeta falar uma coisa errada para também trazer julgamento para o rei. Porque realmente no contexto anterior que a gente viu, ali em... Deixa eu ver, a 1 Reis 22, aqui eram, acho que se não me engano, 400 profetas, e tinha um profeta que era conhecido como o profeta do Senhor. Então os outros profetas eram conhecidos como, tipo assim, eles são profetas, mas às vezes eles são profetas de ídolos, ou são profetas também de Deus e também de outras coisas. Então, eles não eram conhecidos como profetas realmente justos. Micaías era aquele que o rei de Israel estava com medo dele, porque, poxa, esse cara nunca profetiza bem sobre mim, que ele era o que profetizava a verdade. Eu acho interessante também uma passagem, lá em Romanos, capítulo 1, que diz que Deus entregou as pessoas aos seus pecados, aos seus desejos da sua carne. Ou seja, Deus entregou eles para aquilo, porque é isso que eles queriam, isso que eles tanto buscavam. Então Deus entregou para que eles se corrompessem naquilo ali. A gente continua então vendo outro episódio que acontece na palavra. Isso aqui é quando Davi, ele faz um censo de Israel, ele conta o povo de Israel. O censo, para ser feito, só podia ser feito quando Deus direcionasse. Existe algo por trás do censo, porque o censo ele também mostra poder, ele mostra o número do seu exército. Mas Deus é aquele que fala que livra com pouco e com muito. Então Deus praticamente não pediu o censo. E Davi, ele não estava tendo guerra durante aquela época, ele já tinha domínio, né, sobre ele já estava em paz. Então, ele não precisava saber o número do seu exército. E outra coisa também, quando se fazia o censo, você precisava pagar meio ciclo para cada cabeça, para cada pessoa que passava pelo ciclo. A palavra não especifica que Davi ele pagou ou ele tinha a intenção de pagar aquilo. Independente dos motivos, isso aqui acontece. Davi ele faz o censo e depois de contar o povo, pesou a Davi o coração e disse ao Senhor, muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ele reconhece que aquilo é um erro, e até o servo de Davi, o comandante dele, se não me engano Joabe, ele fala, não faça isso. Davi insiste, não, eu vou fazer isso, pode ir lá fazer o censo. Aí Joabe passa meses com parte do exército fazendo ali o censo em todo Israel. Então, basicamente, ele queria saber do seu poderio, né? Isso que a gente entende. Lá em 1 Crônicas 21, diz o que aconteceu. Fala assim, a consequência, né? Então, o motivo causador disso. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Só que o mais interessante é que existe uma outra passagem que ela é paralela a essa história, e ela também ela mostra um outro causador. E é uma aparente contradição. Lá em 2 Samuel 24 diz, tornou a ira do Senhor a acender-se contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai e levanta o censo de Israel e de Judá. Ou seja, uma aparente tensão que existe, que Deus é aquele que causa, mas no outro texto que a gente viu é Satanás quem causou, que provocou Davi a esse censo. A gente sabe que Deus a ninguém tenta. Só que a gente vê que nessa passagem, Deus usou Satanás como instrumento. E ele diz aqui o porquê. Essa passagem ela dá mais revelação, porque ela diz, tornou a ira do Senhor acender-se contra Israel. Deus quis que Davi fosse tentado numa coisa que ele sabia que ele ia cair, a cobiça. Para que Satanás, né, a cobiça, o orgulho, outras, né, a gente não sabe o que exatamente, mas para que Deus pudesse punir Israel. E é interessante porque a palavra que fala lá em Tiago que Deus a ninguém tenta, ela fala justamente o homem ele é tentado pela cobiça que está no seu coração, e essa cobiça ela gera o pecado. Então o que a gente vê realmente é que Deus ele tinha um propósito de
acender a ira contra Israel. Talvez Israel estava em pecado, em idolatria, não sabemos. Deus usa isso, que ele sabia que seria uma tentação para Davi, que ele iria cair. E não só isso, depois Deus ele propõe para Davi, o profeta, acho que, eu não sei, acho que é Samuel mesmo, ele propõe 3, talvez Natan, se não me engano, ou Gate, eu esqueci aqui agora. Ele vem e propõe 3 coisas para Davi, como o que vai acontecer? Você vai cair no nome na mão dos inimigos, na mão do Senhor, ou alguma coisa sobre a casa dele, ou sobre fome, acho que é fome, 3 anos de fome. E aí Deus também sabia o que ele escolher, porque Deus ele usou aquilo, ele trouxe uma praga sobre Israel e Israel começou a ser consumido. Se não me engano, morreram 70 mil pessoas. Deus trouxe aquela praga mostrando que o problema estava com Israel. Davi não sofreu as consequências, mas Deus sabe, né, do pecado. Ele cometeu um pecado. Deus sabe, né, igual foi falado, que o que estava no coração de Davi. E mais interessante é que Deus pode transformar a maldição em bênção, que quando o anjo do Senhor está vindo para destruir Jerusalém, ele fala, ele para em cima do Monte Moriá, e do lugar exatamente que foi comprado. Davi ofereceu ali sacrifícios, e aquele lugar virou onde seria o monte o templo, né? O templo de Salomão foi construído naquele lugar onde o anjo do Senhor parou antes de destruir. Ou seja, eles interviram, eles clamaram ao Senhor, depois eles sacrificaram naquele lugar e a maldição parou. Então a gente vê então que Deus ele usa Satanás como instrumento para corrigir Israel, para corrigir a rota. E uma outra curiosidade sobre essa passagem é alguns estudiosos dizem que a passagem que diz que Satanás foi quem provocou, ela vem depois. Essa passagem ela foi escrita muito tempo antes, e a passagem de Crônicas, ela é o último livro cronologicamente a ser escrito do Tanar, das escrituras hebraicas. Então ela foi escrita muito tempo depois. Então eles dizem que a teologia se desenvolveu. Aqui eles passavam eles culpavam Deus por tudo. A teologia deles se desenvolveu e eles passaram a entender, não, quem fez isso aqui na verdade foi Satanás. E aí a gente sabe que nos céus, com um propósito eterno, quem fez isso foi Deus. Satanás o executou, Deus permitiu porque ele tinha um propósito por trás disso. Então a gente vem para algumas passagens interessantes, ou até difíceis, que diz aqui em Isaías 45, por exemplo, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. A minha intenção mostrando esse slide, esse versículo, não é dar todas as respostas e explicações por trás disso aqui. Só que a gente tem que entender também que a palavra mal é a palavra ra. Ra em hebraico pode ter alguns sentidos, né, alguns significados. Eu não estou tirando que o significado principal é mal, é ruim. Só que pode ser um mal moral, que tem a ver com pecado, né? Deus ele não cria o mal moral, né? A gente não acredita que Deus eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente. Mas basicamente pode ser um mal também que ele é somente físico, na terra. O que significa isso? Essa palavra paz, ela é shalom. Shalom, paz, e ela se contrapõe com essa palavra ra. Então, ele é o Deus que faz a paz, ele traz a paz sobre nós, mas ele também é o Deus que traz o caos ou a calamidade. Ele é o Deus que traz juízo. Então, se a gente entende que a palavra paz está se contrapondo com a palavra mal, ele é o Deus que traz a justiça. Ele é o Deus que traz o juízo. Ele que cria, ele que faz essas coisas acontecerem. Se existia um juízo sobre Israel, Deus é que fez aquilo acontecer. Ele que criou as situações. Ele que fez Israel ser punido nessa passagem que a gente acabou de ver. E até mesmo no caso de Jó, que é um caso mais profundo, porque Jó não tinha pecado. E ele ainda assim é aquele que fez aquilo acontecer. Então, isso pode ser destruição, desgraça, julgamento, e não necessariamente um mal moral. Porque Deus ele não traz o mal moral. O mal moral ele veio, né? Deus ele não é o autor do pecado, ele não é o autor do mal no mundo. O mal ele existe quando Deus ele tira a sua presença, o mal ele entra, né? Igual luz e trevas. Quando você tira a luz, existe ali escuridão. Então Deus ele faz aquilo acontecer orquestrando e permitindo. Ele executa aquele mal. A gente também vê passagens, por exemplo, como Amós 3,6, que diz: tocar-se-á a buzina na cidade sem que o povo estremeça.
sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Esse caso aqui de novo, se acontecer qualquer coisa na cidade, a gente, como Deus ele está no controle, é soberano, ele é que fez aquilo, diretamente ou indiretamente. A gente tem que entender que existe essa diferença do indiretamente e o diretamente. Jó capítulo 2, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Isso aqui é um discurso de Elifaz, um dos amigos de Jó, e ele vem basicamente reconhecendo, né, que Deus é que tinha causado aquilo que Jó estava sofrendo. E a gente sabe que quem executou como instrumento da mão de Deus foi Satanás. Então uma coisa que a gente tem que entender de Deus é que a soberania de Deus é uma soberania total. Ele está no controle de todas as coisas. Mas que Deus, ele não força todas as coisas a acontecerem. Nós não podemos confundir soberania de Deus com determinismo. Determinismo é que Deus ele força tudo de ruim que acontece a acontecer. Tem pessoas que acreditam nisso. Só que, por exemplo, se um homem, infelizmente, ele causa, né, ele comete um crime, um estupro, um assassinato, não significa que Deus forçou aquilo a acontecer. Nós vimos a passagem de Caim, que Caim, Deus falou com ele, o pecado está na porta, cabe a você dominá-lo. Ou seja, não foi Deus que estava falando com ele, cabe a você cometer o pecado. Vai, você já foi tentado, você já ofereceu o sacrifício errado, você já está em pecado, vai e termina de cometer o intento mal do seu coração. Então, quando a gente fala sobre o arbítrio, não vou entrar em muitos detalhes, nós vamos ter depois mais aulas sobre isso, só que o arbítrio do homem, ao mesmo tempo que nós não podemos negar que qualquer pessoa, crente ou não, ela tem um arbítrio moral. Não é tudo de errado que está no coração e na mente dela, ela tem que fazer. Ela pode escolher não fazer algo ruim. Só que nós também temos que entender que o homem está em pecado. E a partir do momento que ele é salvo, ele está num processo de purificação do seu interior. Só que ao mesmo tempo, aquele homem, já que ele tem influência da sua carne pecaminosa, igual Romanos capítulo 7 a gente vê, o mal que eu não quero fazer eu faço. Só que em Romanos capítulo 8, Paulo, a solução de Paulo é o quê? Eu estou livre, graças a Deus que me livrou da lei, do pecado da carne, basicamente, daquilo que me direcionava na carne, os impulsos, aquilo que dominava na minha carne, ele me livrou disso através do Espírito Santo. Então nós temos uma batalha em Gálatas fala, aquilo que nós alimentamos mais vai vencer, o mal e o bem, o espírito e a carne. Então o homem, ele tem o arbítrio e a escolha, só que eu diria que o arbítrio do homem, ele é parcial, porque o homem ele não tem o total controle das suas emoções, o total controle da intervenção de Deus no que ele faz, o total controle sobre a influência do pecado, da iniquidade, né? Iniquidade eu quero dizer espiritual mesmo, que demônios podem estar influenciando aquele homem. Então, ele tem arbítrio. Nós nunca podemos dizer que o homem não tem arbítrio, porque isso é um dos fundamentos bíblicos mais importantes. Ele tem escolha. Deus, ele está no controle de tudo, nada escapa do controle dele, ele permite o mal e usa como instrumento. Ele traz também, ele continua sendo justo, Deus não peca, a soberania total, o mal como instrumento de Deus, e Deus ele continuando ser justo. E uma coisa interessante que a gente tem que entender também é que Deus, ele, quando nós vemos, por exemplo, Deus mandou exterminar tal povo porque eles estavam já, o nível de pecado daquele povo, por exemplo, Sodoma e Gomorra, ou até mesmo outras cidades, povos como os cananeus, Deus mandou que o povo de Israel entrasse e exterminasse eles. Poxa, mas Deus é bom, Deus é soberano, como é que isso pode acontecer? Deus ele está trazendo julgamento. E o julgamento, o pecado daqueles povos, a Bíblia diz que ele já tinha chegado a um nível em que eles não tinham se arrependido. Deus ficou anos, décadas esperando o pecado daquele povo. Os cananeus, por exemplo, o povo de Israel ficou 400 anos no Egito, antes de que Israel pudesse ir lá e Deus trazer julgamento através de Israel. Deus usou Israel para trazer julgamento para os cananeus. Mas Deus também usa o rei Ciro para libertar Israel. Deus usa o rei da Babilônia para trazer Israel para o exílio. Então Deus ele usa nações, ele usa pessoas. Quando Deus fala em Romanos capítulo 9 que ele usa Faraó como barro,
de barro, né? Ele usa como vaso de ira. Ou seja, Deus está falando assim, eu estou usando o faraó, porque eu sei o coração dele, eu orquestro todas as coisas, eu coloquei faraó no lugar onde ele devia estar, eu sei quais são as tentações dele, e eu vou usar o pecado dele para ele endurecer o coração dele, e depois eu vou endurecer o coração dele para trazer julgamento sobre Israel e depois libertar meu povo para que a minha glória e o meu poder seja reconhecido nas nações. Então Deus ele usa essas coisas. Então se Deus ele é o único que deu a vida, ele é o único que tem o direito de tirar a vida. E ninguém pode questionar ele por causa disso. Se um povo passou séculos pecando, 400 anos, e Deus decide trazer julgamento sobre eles, ninguém pode questionar Deus, porque ele deu a vida, ele deu tempo, Deus, o exemplo de Israel, ao longo de todas as escrituras, Deus fala assim, eu estava madrugando e enviando os meus profetas, mas vocês não escutaram. Deus queria que Israel se arrependesse. Deus é aquele Deus que a gente tem que saber, quando a gente fala sobre soberania de Deus, que ele quer que as pessoas sejam salvas. Ele não é o Deus que está jogando contra as pessoas. Ele enviou o filho dele. Ele não precisava enviar o filho dele. E isso também é parte da nosso entendimento de que Deus é bom, e isso é fundamental para entender a soberania dele, porque senão não completa, senão não é bíblico. Outra coisa interessante é, gente, qual Bíblia que a gente está lendo? Porque este Deus que a gente fala, mas como é que Deus poderia fazer isso? Como é que Deus poderia trazer o Covid? Como é que Deus poderia trazer um tsunami? Não estou falando que é Deus que fez isso. Só que o que a Bíblia sim nos diz é que é este Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o que vai trazer juízo no final dos tempos. Então, quando a gente lê o livro de Apocalipse, qual é o tamanho e a intensidade dos juízos que estão acontecendo ali? Os cálices da ira que vão vir sobre a terra são os cálices da ira de Deus. É Ele quem traz o juízo e o julgamento sobre a terra. E esse juízo tem um propósito. Ele vai purificar a terra, ele vai salvar e purificar o povo dele, né? Os santos que creem no Senhor. Então isso tem um propósito. Não percamos de vista que Deus é bom. E eu não estou falando que tsunami A ou B, ou terremoto, ou catástrofe é Deus. Existem permissões de Deus, existem coisas que Deus faz intencionalmente, mas o propósito da nossa aula hoje ele é soberano, ele está no controle. E mais para a gente saber sobre que ele é soberano, né? É entender que soberania, definição, eu não dei no início de propósito essa definição. Soberania é Deus tem controle total, autoridade e domínio sobre toda a criação. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nada foge do seu plano e ninguém pode frustrar seus propósitos. Isso não quer dizer, como eu disse, que Deus força tudo que é ruim a acontecer, mas isso quer dizer que Deus ele permite ou não. Isso quer dizer que Deus está no controle completo. Então, se eu decido agora fazer alguma coisa errada, não significa que Deus me fez fazer aquilo, mas que ele permitiu que eu fizesse aquilo. Se ele não permitisse, eu não iria fazer aquilo, não ia ser capaz de fazer aquilo. Isaías 14, 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías 46. O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. E a gente aprende agora sobre o termo, né? Melech Haolam. O que significa isso? Essa bênção, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, é o início, né? A primeira parte de centenas de bênçãos na tradição e liturgias. Por exemplo, para comer o pão, ou quando você vai acender as luzes do Shabat. Eu encontrei até uma bênção interessante que eu estava pesquisando, que é uma bênção que pode ser feita quando você vê algum fenômeno da natureza. Algum fenômeno da natureza. Que seria, por exemplo, o arco-íris, quando você vê chuva, quando você vê algumas coisas, uma fruta de uma nova estação, você também pode dar uma bênção, e essa bênção também inclui Melech Haolam. Melech significa rei, e Olam, ou Haolam, significa o mundo, o universo, ou a eternidade. E uma coisa interessante sobre
Deus ser conhecido como esse Melech HaOlam, essa Olam é o cosmos, ou toda a criação. Ele é soberano, ele é rei de toda a criação. Ele governa não só sobre os seres humanos, não só sobre o que nós fazemos, não fazemos, queremos, não queremos. Ele não só governa sobre os nossos pensamentos, ele não só governa sobre as pessoas que às vezes você pensa, né, que são seus inimigos e que Deus não pode fazer nada ou Deus não tem controle sobre eles, mas Deus ele é soberano absoluto sobre a criação, sobre o que acontece, sobre a chuva, sobre a terra. Ele é soberano sobre os mares, ele estabeleceu o limite dos mares, ele criou as estrelas, ele é soberano sobre todas essas coisas. Ele é também eterno em existência, ele está acima do tempo, ele governa o espaço, ele governa os domínios, né? Quando a gente fala sobre domínio espiritual, o domínio físico, ele governa sobre as coisas que estão... A Bíblia usa a expressão acima da terra, na terra e abaixo nos céus, na terra e abaixo da terra. Ou seja, ele ativamente está ciente de tudo que está acontecendo. Então, quando a gente fala que Deus é soberano, ele não é só soberano passivamente. Eu estou aqui no meu trono nos céus, vocês estão vivendo aí na terra, eu dei o play, né? Eu coloquei o start e vocês vivem aí. De vez em quando eu intervenho. De vez em quando, quando alguém ora muito, eu intervenho para fazer. Eu acredito que sim, quando nós oramos, né? Lucas capítulo 18, se não me engano, a viúva, ela ora para o juiz que é injusto, e aquela lição é, vocês têm que orar até que o juiz, se o juiz injusto escutou a viúva, quanto mais Deus o escutará vocês. Então Deus, ele escuta as nossas orações e ele intervém. Só que ele está ciente de tudo que está acontecendo. Nós não podemos pensar que Deus é um Deus distante. Ele é um Deus próximo em tudo que nós vivemos ou fazemos. E isso, na verdade, irmãos, é para trazer paz para os nossos corações. Uma paz sobrenatural. Porque quando eu entendo que Deus está no controle, eu vou clamar a Deus. Eu não vou pensar sempre, necessariamente, que eu estou batalhando contra o inimigo. Existe batalha no mundo espiritual? Sim. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades, né? E os poderes espirituais do inimigo. Só que tudo está no controle de Deus. E Deus é aquele que, com uma simples oração, pode vencer uma guerra espiritual. Então isso tira, às vezes, a nossa religiosidade. Isso tira, às vezes, o nosso mérito. Isso tira, às vezes, a nossa ansiedade e falta de fé. Porque, às vezes, eu estou mais batalhando contra o inimigo do que estou clamando ao meu Pai, que está nos céus. Porque se eu estou com um pano de saco e cinzas e clamando ao meu Pai, eu sei que Ele pode fazer. Com um mover de Deus, Ele pode mudar todas as situações. Então, quando a gente entende que Deus ele enviou o Filho dele para morrer por nós, e que Jesus, quando estava na terra, ele chorou, isso tem que trazer para a gente uma revelação profunda do amor de Deus. Então não é qualquer Deus que é soberano, é esse Deus que nos ama profundamente que é soberano. Quando a gente vê a palavra Olam, algumas coisas sobre essa palavra, né? Olam ali que a gente viu é mundo, é o rei do universo, né? É mundo ou universo. Isso é usado na palavra, a gente usa muito essa expressão Olam Vaed, para todo sempre. Então, Olam também tem a ideia de era. Esta era e a era por vir. Então, Olam Vaed é para todo sempre. Salmo 90 usa também Me Olam Ad Olam, de eternidade a eternidade. Ou de era em era. Ou seja, nós estamos nessa era, que é o Olam Hazeh, este mundo, esta era. A era por vir, que é o céu, né, que é a volta do Senhor, que ele fará novos céus e nova terra, vai ser Olam Abá. É o mundo vindouro, ou a era por vir. Ou seja, tem a ver com era, que é tempo, e tem a ver também com o mundo, né? A nossa realidade. Então, Olam engloba mais coisas. Ha-Olam é o universo criado, o cosmos. E é interessante esse verbo aqui, lehalim, ele vem da raiz, que são 3 letrinhas, que são as 3 letrinhas principais daquela palavra Olam, Ain, Lamed e Mem, significa ocultar ou encobrir.
Então, Deus, ele é o Deus até mesmo daquilo que nós não vemos. Ele é soberano, ele é Melech Haolam. Ele é rei de tudo aquilo que nós não entendemos ou não vemos. Existe um conceito antigo que os rabinos diziam que que para a nossa emuná, para a nossa fé, nós temos que entender este Deus, que nós obedecemos sem necessariamente entender. Porque ele sabe de coisas que estão ocultas, ele sabe de coisas que nós não vemos ou não sabemos. E também eu posso levar isso para o mundo que nós não vemos, o mundo espiritual. Aqueles versículos que nós vivimos no início, que Deus com Jó, Deus com o censo de Davi, o espírito que trouxe a mentira, tudo aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, ou seja, quando Deus incitou Davi a fazer o censo, Deus, ele queria trazer julgamento sobre Israel. E por isso ele permitiu Satanás tentar Davi. A gente tem que entender essa realidade de estar além. Ele é o rei do futuro, ele é o rei do passado, ele é o rei ele é o rei além daquilo que nós vemos e entendemos. E ele coloca cada pessoa, cada propósito, de acordo com o seu propósito, cada pessoa no seu devido lugar, porque ele sabe as nossas intenções, ele sabe o que nós vamos fazer, ele orquestrou todas as coisas. Então essa realidade escondida, ela é importante também para a nossa fé. Eclesiastes 3. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Basicamente, esse versículo ele está falando que Deus colocou o Olam, aqui essas 3 letrinhas. A segunda letrinha, ela aqui no versículo, no original não aparece, a gente coloca ela no hebraico moderno, é a letrinha do O, que é o Vav, ela faz som de O. Mas aqui não precisa de Vav, a gente sabe que é som de O, tem um pontinho aqui e tudo mais. Mas é porque eu falei daquele verbo antes e não expliquei que são 3 letras. Mas esse Olam que ele coloca nos nossos corações, o entendimento é que ele coloca o desejo pela eternidade, ele coloca só nos seres humanos e não nos animais o entendimento que a vida é contínua, portanto eu posso fazer planos para o futuro. Os animais não têm isso, esse entendimento que nós temos do futuro, né, de eternidade. Nós desejamos a eternidade e nós também às vezes vivemos como se fôssemos eternos, né? Nós vivemos como se a vida não fosse acabar. Ou seja, nós temos isso intrínseco em nós, de que nós podemos ou deveríamos, no nosso DNA, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, um Deus eterno, portanto, é intrínseco em nós vivermos para sempre. Legal, tempo e matéria ali conectados, a ciência sabe disso hoje, e a palavra Olam já mostrava isso na Bíblia, né? Séculos e séculos atrás, milênios atrás. É aí que mostra o pensamento. Outra coisa que os rabinos antigos diziam sobre essa palavra Olam, sobre esse entendimento, é que a eternidade no coração, nesse versículo, é que isso é que impulsiona o homem para buscar a Deus e a refletir sobre a sua origem e destino. A eternidade no meu coração, Deus é eterno, então eu busco saber de onde eu vim, para onde eu estou indo. É isso que nos impulsiona. É isso. Próximo slide, nós vamos ver que como que funciona, então, essa questão de que se Deus é soberano, qual é o entendimento, de onde eu entendo na Bíblia que o ser humano tem liberdade para fazer o que ele quiser aqui na Terra, com limitações, porque Deus é soberano, porque eu não posso fazer tudo o que eu quero. A gente entende isso. Se eu quero ir para o Japão agora, hoje, às vezes não vou conseguir, eu sou limitado. Eu não consigo fazer tudo o que eu quero. É por isso que eu digo que o nosso livre-arbítrio é parcial, tanto nas nossas emoções, no mundo espiritual e também fisicamente limitado. Mas nós temos livre-arbítrio. Nós temos escolha. É claro que a gente vai estudar mais sobre definição, o que é livre-arbítrio. A gente pode estudar sobre a soteriologia, né, salvação, como que isso acontece. Mas Salmo 115 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Isso aqui mostra um domínio, uma autoridade que Deus deu ao ser humano. Deus escolheu, ele definiu que fosse assim, que o homem tivesse domínio sobre a terra e que Deus fosse o Deus que habita nos céus. Não só que habita, né, ele está presente em tudo, né, ele sustém todas as coisas,
mas o homem ele tem liberdade aqui na terra. É por isso que quando o homem entrega a autoridade do mundo para Satanás, quando ele peca, Adão e Eva lá no jardim, Jesus ele vem como homem para trazer de volta essa autoridade que foi perdida pelo homem. Por quê? Quem tem autoridade sobre a terra é o homem. Deus deu essa autoridade para o homem sobre a terra. Só que ele ainda assim é o Deus que é soberano. A Bíblia fala que todas as coisas ele colocou no seu devido lugar, que ele é o Deus dos céus e da terra. A Bíblia vai definindo esse Deus como está sentado sobre o trono. Deus, eu não sei se eu coloquei esse versículo, ele faz tudo o que lhe apraz. Então ele domina sobre a terra também. Ele deu essa liberdade, esse domínio, essa autoridade espiritual da terra para o homem, e ele também tem parceria conosco, com as nossas orações, com a nossa fé e obediência para fazer as coisas acontecer. Mas não significa que ele não tem controle. Se ele quiser fazer, ele faz. Porque ele escolheu fazer em parceria conosco. Ele escolheu muitas das vezes não só fazer algo porque ele acha que é bom, quando ele não tem liberdade, ou a gente não orou e pediu Deus para fazer, ele às vezes não vai fazer, ele escolhe não fazer. Porque é assim que ele definiu que o mundo funcionasse. Então a gente entendeu que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, só que ao mesmo tempo ele escolhe como que a terra, como que a criação dele vai funcionar com essa autoridade e liberdade também do ser humano. Então a gente tem que entender que outras pessoas e até influência demoníaca também exercem influência sobre a terra, mas que Satanás ele já foi derrotado e ultimamente Jesus já nos deu de volta essas chaves de autoridade sobre a terra. Só que isso só vai acontecer de forma final quando Yeshua voltar. Então ele vai estabelecer, né, esse Olam Abba, esse novos céus e nova terra. Mas por enquanto ainda existe é o que a Bíblia chama de batalha, né? Existe essa influência também. E à medida que nós andamos no Senhor e em fé, nós andamos nessa autoridade que foi dada para Yeshua, que ele ganhou de volta. Nada acontece fora do seu conhecimento ou sem sua permissão. Isso não significa que Deus aprova tudo o que acontece, mas que ele continua no controle, mesmo quando ele permite o mal. Quando ele permite o sofrimento, quando ele permite as decisões humanas. A gente tem que entender que, a partir do momento que Deus decidiu nos dar escolha, essa escolha, ela não tira a soberania de Deus, porque a gente viu que a soberania de Deus ela está aqui. E o homem ter liberdade na terra está aqui embaixo. Então, quando Deus ele decidiu, eu vou dar essa liberdade para o homem, essa escolha. Lá no jardim, Deus ele falou para o homem, aqui está o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não coma deste fruto. No dia que você comer dele, você vai morrer. Então, basicamente, Deus ele deu essa escolha para o homem. O homem, nós não somos robôs programados para fazer o tempo todo a vontade de Deus. Nós temos escolha. Então, a partir do momento que a gente tem essa escolha, Deus, né, ele tomou este risco, acho que eu até escrevi mais para frente, com a nossa escolha existe uma responsabilidade nossa e existe um risco da gente escolher o que não é certo. Porque se eu amo a Deus, eu tenho que amar a Deus de verdade. Ou seja, com escolha. Eu posso escolher não amar Ele. Porque eu não queria alguém que me ama, mas que é forçado a me amar, ou que a única coisa que aquela pessoa pode fazer é me amar. Ela não tem escolha. A partir do momento que Deus nos dá a escolha para obedecer Ele ou não, Ele está falando assim, vocês também têm a opção de não obedecer, para que a obediência e o amor sejam verdadeiras e não obrigatórias ou robóticas. Mateus 10 diz, você não se vendem 2 pardais por um asse. Acho que é asse que fala. Isso aqui no Império Romano era uma moedinha de pouco valor. Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que pardais. Então a gente aprendeu que existe liberdade do homem, existe a liberdade do homem porque Deus deu a escolha, e também
Deus continua no controle, tudo tem que ter a permissão de Deus. Só para ficar claro, a gente fala muito aquele versículo, né? Versículo não, perdão. A gente fala muito uma expressão que é: uma folha não cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Essa expressão não é bíblica. Na verdade, eu acho que está até no Alcorão. Mas Mateus 10 fala a mesma ideia. Tudo está na permissão de Deus. Esse conceito ele também é verdade, porque se Deus ele sustém todas as coisas, ele é soberano até mesmo das coisas que são aparentemente insignificantes. Então a gente pode viver as nossas vidas como justos no Messias, que Deus está controlando todas as coisas. Quando eu saio durante o meu dia, eu olho para a criação, como o próprio Yeshua deve ter feito, olhado para a criação que o pai dele, né, que ele criou, e depois se regozijar em Deus está governando todas as coisas, Ele está direcionando todas as coisas. Tudo está no controle, né, na soberania dele. Então nós valemos muito mais do que essas aves e Deus está no controle. Então, como que a gente entende a questão do mal? Vou tentar correr aqui para a gente finalizar. A questão do mal ela vem principalmente por causa desse versículo, olha só. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus, ele é santo e o pecado faz separação entre nós e Deus. Desde o início, este pecado é que permitiu o mal entrar no mundo. Salmo 51. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Salmista reconhecendo, esse não é o único salmo, que Deus é que oprimiu ele. Deus é que afligiu, Deus é que quebrou os ossos dele. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Eu coloquei essa passagem para a gente ver a dependência do salmista com Deus. É Ele que vai me dar um coração novo. É Ele que me sustém com o espírito voluntário. A gente continua vendo também, Salmo 30, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente tem que entender, então, como no caso de Jó, que não a dor e a angústia ela não vem somente por causa do pecado. Ela é permitida pela soberania de Deus. A gente precisa entender que a dor ela entrou no mundo por causa do pecado. Mas uma vez que ela está no mundo, o sofrimento, o pecado, Deus vai usar isso para a sua glória. Deus vai usar isso para mostrar as riquezas da sua graça, igual eu disse no início, em nós. Ele vai mostrar para a eternidade das eternidades o quanto ele foi gracioso para nós. Então, quando ele fala que tornaste meu pranto em folguedo, tiraste meu pano de saco e me cingiste de alegria, pano de saco é arrependimento, mas também é humilhação. Quando eu me humilho, eu estou passando por alguma coisa, algum momento difícil, financeiramente, doença, ou qualquer outra coisa, eu me humilho perante o Senhor porque Ele pode tornar o meu pranto em folguedo. Ele pode fazer todas as coisas. E essa é a nossa esperança. Mesmo que haja luto, mesmo que haja dor, a gente sabe, mesmo que não seja por causa dos nossos pecados, Ele, assim como Jó não foi por causa dos pecados. E ele reconhece, porque Deus, Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Eu reconheço que Deus, por permitir isso, Ele também é, de certa forma, responsável por isso. Ele talvez não causou aquilo diretamente, Ele não executou a ação, mas Ele permitiu aquilo e está no controle. Mas a esperança de Jó aqui, ao reconhecer a sua ferida e a sua chaga, é falar, Ele também cura. As suas mãos também curam. Ele também liga a ferida. Ou seja, ele é o mesmo Jó que fala, o meu Redentor vive. Ele diz, né? Que nu vim ao mundo, nu voltarei. O meu Redentor vive. Na verdade é outro versículo que eu estou buscando. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito é o nome do Senhor. Essa é a fala do Jó que reconhece que Deus está no controle. Então, nem o sofrimento
que Deus permite de Jó é necessariamente por causa do pecado, mas ele acontece. Vou passar aqui. A gente viu um pouco sobre o mal e sofrimento, eu já falei para vocês o versículo, né, que entrou por causa do pecado, e Deus permitiu para que a gente tivesse uma escolha real, que traz responsabilidade e risco. E isso começa a responder um pouco da nossa pergunta de por que existe sofrimento e mal no mundo, mesmo que Deus seja um Deus soberano. Porque essa é uma pergunta muito grande. E à medida que a gente entende o amor de Deus, nós entendemos que Ele é soberano, a gente começa a compreender esses questionamentos. Só que eu encorajo vocês, porque muitas dessas coisas, elas são profundas demais para que uma aula ou para que um versículo da Bíblia que a gente lê possa responder isso. Nós temos que ter a revelação do que aquele versículo está dizendo. Nós temos que ter um entendimento profundo que ele só vem quando você entra também em oração e diz: Deus, me revela. Deus, me revela de forma profunda o seu amor e a tua soberania. Para que a gente possa realmente entender. Em Atos 17, 26, tem um versículo interessante que diz: de um só fez toda a raça humana, falando de Adão. Depois ele fala: Deus fixando os tempos previamente estabelecidos. Até mesmo quando fala sobre o Cordeiro de Deus, que foi imolado antes da fundação do mundo, ele aponta para a soberania dele além do tempo. Então, ele é um Deus que vive no presente com a nossa dor agora, ele é o que chora com os que choram, mas ele também é aquele que sabe já que vai ressuscitar. Ele é o Deus que já sabia antes de criar todas as coisas. Então, quando a gente fala sobre plano de Deus, o plano de Deus é aquele que sabia, ele orquestrou todas as coisas. Quando ele criou o mundo, ele já colocou as coisas no lugar certo. Ele já colocou você para nascer na família que você devia nascer, no país que você devia nascer. Ele orquestra tudo aquilo para que nós conheçamos a Ele e para que nós possamos ser encontrados pelo amor dele e viver como no jardim, né? É o jardim 2.0. Quando Nova Jerusalém descer, nós vivemos com o nosso Senhor para sempre. Bodas do Cordeiro é isso, é o amor de um Deus que reúne a sua família. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Jesus está falando do Messias. Vocês prenderam, crucificaram e mataram. Ele foi morto pela mão dos injustos. Aqui está falando que ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Isso deveria acontecer. São todas as coisas que deveriam acontecer? Não necessariamente. Nós temos escolha e Deus não força as nossas escolhas. Mas Ele orquestra para que a sua promessa e as suas profecias se cumpram. E esse é o plano de Deus. Nós sabemos que Yeshua vai voltar e Ele já orquestrou a história, o plano de Deus, para que tudo aquilo aconteça como tem que acontecer. Então este Deus que entregou seu Filho, o próprio Deus que sofreu por nós, Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é que sustém todas as coisas. Ele é Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Pai da Eternidade, Melech Haolam. Ele é o Deus que diz: eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu plano permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Então a gente vai continuar em aulas futuras aprendendo sobre outros tópicos que envolvem, igual eu falei no início, a soberania de Deus. Vários, tantos outros tópicos que se relacionam, que tocam isso. O amor de Deus, o livre-arbítrio, a salvação e outras coisas como o sofrimento, a fé. Questões como o dia que a gente vai morrer. Será que Deus ele determinou o dia que a gente vai morrer ou não? Todas essas coisas têm a ver com a soberania de Deus. É um dos fundamentos da fé.